povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e para misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, que vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante, os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, que vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, que vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Olá, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou estar começando uma série de estudos sobre o livro de Esther. Só há 2 livros na Bíblia com nome de mulher, né? Ruth e Esther. E Esther é um dos meus livros preferidos da Bíblia. E Esther é um livro que o tema central é a soberania de Deus. E nesses dias, mediante a todo o caos que temos vivido, diante de tantas notícias ruins, diante de tantas tragédias, eu creio que nós devemos nos lembrar disso. Algumas coisas que nós devemos estar sempre relembrando, e essa é uma das principais. Deus continua no controle de toda a história.
O seu reino é aquele reino que jamais terá fim. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Moisés diz isso na sua oração no Salmo 90. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. E eternidade é algo que não tem fim, não tem começo nem fim. Mas ainda que tivesse começo, ainda que tivesse fim, e ainda que acabasse a eternidade, começasse outra, Deus continuaria sendo Deus. E nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter isso em mente. Deus não perde o controle de absolutamente nada. Deus nunca é pego de surpresa. Quando Adão pecou, quando Adão e Eva comeram do fruto que não deveriam, não pense você, meu amado e minha amada, que piscou uma luzinha vermelha no céu e houve uma correria entre os anjos e Deus se reúne com todo mundo e diz: e agora, o que nós vamos fazer? Pedro vai dizer que o cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo e Apocalipse vai dizer que o cordeiro foi morto na fundação do mundo. O plano de Deus de nos salvar através da morte e ressurreição de Cristo Jesus já tinha sido definida muito antes dele criar o mundo. Quando Deus disse haja luz, ali ele estava matando o cordeiro. Porque ele sabe de tudo que vai acontecer, a sua presciência. Ele sabe de todas as coisas, ele não é pego de surpresa. E o livro da rainha Esther vem nos lembrar isso, vem nos mostrar isso, que Deus sabe de tudo que está acontecendo no mundo. Não há absolutamente nada, querido, que aconteça no universo nesse exato momento, que Deus não saiba e que Deus não esteja no controle. Por isso eu quero começar essa sequência de estudos, pretendo fazer todos os sábados por volta dessa hora. Você que chegar depois, você pode voltar lá do início para acompanhar, ou você pode ver depois, eu vou estar disponibilizando no YouTube, com o único intuito de juntos estudarmos a palavra de Deus e relembrarmos dessas coisas. O nosso interesse aqui não é ter visualizações ou curtidas, nada disso. Queremos apenas compartilhar a palavra de Deus para que juntos sejamos edificados e possamos nos lembrar e nos consolar com isso. Deus está no controle de todas as coisas. Por isso eu convido você que pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Esther. Esther, capítulo 1, a partir do verso 1. Só você ir lá para Salmos, você está no meio da Bíblia, você volta para Jó, Neemias, Esther, Jó. Você volta para Jó e volta para Esther e você vai estar achando. Então no celular se torna mais fácil ainda. Esther, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando o Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias que estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que o trouxessem à sua presença a rainha Vaste, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vaste se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito.
e os mais chegados a ele eram Carcena, Setá, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vaste, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vaste fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que falasse a língua do seu povo. Que Deus nos abençoe olhando a sua palavra. Meu amado, aqui nós estamos no Império Persa. Assuero, que você também vai achar como Xerxes I. Assuero aqui é a transliteração do seu nome para o hebraico, que foi o idioma que o livro de Esther foi escrito. Mas seu nome conhecido na história entre os gregos era Xerxes I. Ele era neto de Ciro o Grande. Ele foi o 4º na sucessão do trono, e é a respeito dele que Daniel capítulo 11, verso 2 diz que seria um dos maiores reis do Império da Pérsia. No seu reinado, a Pérsia conseguiu a maior extensão e população do seu reino. Esse reino aqui, do qual ele governava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Esse reino se estendia por 3 continentes, Europa, África e Ásia. Foi o maior reino, império do mundo em termos populacionais. 50 milhões de pessoas estavam debaixo da autoridade do rei Assuero ou Xerxes I. 44% da população mundial estava debaixo do seu governo na sua época. Aqui nós estamos datando 487 ou 486 antes de Cristo. Entre 485 e 483 anos antes de Cristo. E essa festa que ele fez, você vai achar também pesquisando no livro de história. A história vai datar e vai relatar essa festa que ele fez durante 6 meses, exibindo toda a sua riqueza, todo o esplendor do seu reino a várias caravanas e príncipes de todo o mundo. E durante 6 meses ele deu um grande banquete. E depois desses 6 meses ele resolveu dar uma festa de 7 dias para toda a cidade, para toda a cidadela de Suzã, que era uma das 3 capitais do seu império, e era ali onde eles se abrigavam do inverno. Então provavelmente é que eles estavam no inverno, e ali ele resolveu dar uma grande festa para todo mundo. Os garçons podiam servir a toda a população, e conforme a generosidade do rei se serviu muito vinho em taças de ouro, de acordo com que as pessoas quisessem beber. Foi um grande banquete dado pelo rei Assuero. E no versículo 10 vai nos dizer que no 7º dia, onde seu coração já estava alegre pelo vinho, ou seja, ele já estava mais para lá do que para cá, ele resolveu mandar chamar a sua esposa, a rainha Vaste. Os persas, os reis imperadores persas, eles só podiam ter uma esposa. Embora depois, conforme nós vamos continuar estudando no livro de Esther, e aí os franceses descobriram através da arqueologia que havia haréns. Rei Dário, que foi o seu pai, Dário I, tinha haréns e ele também tinha. Mas mulher, esposa oficial, só podia ter uma. E Vaste era sua esposa. Detalhe interessante, Vaste era neta de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que
por volta de 605 anos antes de Cristo, invadiu Judá e Jerusalém e começou a levar cativo o povo de Deus para a Babilônia. Essa Vasti era sua bisneta, filha do seu neto Belsazar, que foi o rei, conforme o capítulo 5 de Daniel vai nos dizer, quando tem a visão da mão escrevendo na parede. Lembra? Daniel capítulo 5, quando aparece uma mão escrevendo na parede, Daniel diz, está escrito Mene, Mene, Tekel, Parsin, né? Contado foste os teus dias, foste colocado na balança e foste achado em falta. E naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto e Dário sentou no seu lugar, conquistado por Ciro o Grande. Essa Vasti é bisneta de Nabucodonosor e filho de Belsazar. O rei mandou chamá-la porque ele queria exibir a sua beleza. E aqui a Bíblia não entra em detalhes porque que Vasti se recusou a comparecer e a obedecer à ordem do rei. Há várias sugestões sobre isso, porém a Bíblia não é clara e a história também não tem uma resposta final. Alguns creem que o rei tinha mandado que Vasti comparecesse nua, usando apenas a coroa, porque ela era muito bonita, ele já estava meio bêbado e ele queria exibir a sua beleza, porque o rei Assuero era um rei muito vaidoso. Ele teve muitas vitórias em guerra, foi muito rico. Foi diante dele que o Império Persa teve a sua maior extensão e maior população. Porém, não se tem certeza. O que nós sabemos, o que a Bíblia relata aqui, é que ele mandou chamar Vasti para que Vasti comparecesse, para que ele a exibisse perante os príncipes nobres. Porém, Vasti se recusou a atender o pedido. Enquanto o rei Assuero estava dando um banquete no seu palácio, Vasti estava dando um banquete também ali perto para as mulheres. E mediante ao convite do rei, para que ela comparecesse, ela se recusa a ir. Ela não aceita e não vai. E diante dessa recusa, o rei fica revoltado. Ninguém podia dizer não ao rei. Ninguém podia contrariar o rei. Ainda mais um imperador tão poderoso e grande como era Assuero. E diante disso ele fica perplexo, revoltado, e ele se reúne com o seu conselho para saber o que ele deveria fazer. E Memucã vai dar a sugestão de que ele depusesse Vasti, de que ele destituísse ela do cargo de rainha, provavelmente através do divórcio, que ele se divorciasse dela, ela perdesse toda a autoridade, regalia e os bens que ela tinha como rainha. E por causa disso, assim é feito. Porque a recusa de Vasti criaria um mal-estar. Criou um mal-estar perante todos os príncipes que estavam diante do rei. Como assim o rei dá uma ordem e a rainha se recusa a obedecer? Eu não quero me aprofundar no que levou Vasti a fazer isso, até porque nós não sabemos. Nós não temos como ter certeza. Mas o que nós podemos saber é que diante dos próximos fatos que vão se seguir, isso foi fundamental para que Deus colocasse em ação o seu plano e que Esther chegasse ao trono, porque Esther vai assumir como rainha no lugar de Vasti. O que nós podemos aqui aprender e tirar como lição nesse primeiro capítulo? Tudo o que acontece, mesmo que nós não estejamos vendo ou não tenhamos noção, Deus já está lá na frente. John Piper, um pastor americano que eu admiro muito, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: nesse momento, Deus está trabalhando em 10.000 coisas na sua vida, e é provável que você só esteja a par de 3 delas. Deus está trabalhando, querido, na minha vida, na tua vida, em coisas que nós não entendemos, não sabemos e não temos a menor noção de que esteja acontecendo. Coisas que vão acontecer na nossa vida daqui a 10, 20 anos, Deus já está trabalhando hoje, ou Deus já até preparou para nós. Deus controla toda a história, de maneira que muitas coisas que nós não entendemos hoje estão no centro da sua vontade, debaixo do seu propósito. Eu sempre gosto de citar João capítulo 13, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e quando ele chega para Pedro, Pedro diz: Senhor, de maneira nenhuma tu vai lavar meus pés. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar, eu não tenho parte contigo. O que eu faço agora tu não compreendes, mas tu vai entender depois. Algumas coisas que estão acontecendo hoje, nós só vamos entender daqui a 10, 20, 30 anos. Mas o que eu sei, o que a Bíblia nos garante de Gênesis a Apocalipse, e por isso que eu gosto muito de estudar o Antigo Testamento, estudar a história, porque Deus controla a história.
De Gênesis a Malaquias, nós temos 37 livros. Ali nós temos um período de 3.600 anos de história. Enquanto o Novo Testamento só nos traz 100 anos de história, o Antigo Testamento traz 3.600 anos. Por isso é muito importante e precioso que estudemos o Antigo Testamento, porque nele nós vemos como Deus governa sobre todas as coisas. De Adão até Malaquias, Neemias, que são os últimos livros do Antigo Testamento, nós vemos que Deus governa sobre todas as coisas. Que conforme disse Jó 42:2, bem sei que tu tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus não perdeu o controle da minha vida, querido. Deus não perdeu o controle da tua vida. E é isso que ao longo dos próximos estudos nós vamos aprender no livro de Esther. Nos últimos 5 anos eu já devo ter lido esse livro umas 15 vezes. Porque toda vez que a aflição vem, a angústia vem, Romanos vai dizer 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de reler o livro de Esther porque ele nos mostra que Deus controla todas as coisas. Que o início do livro de Esther, que começa com essa recusa de Vasti a comparecer ao banquete pela ordem do rei, o fato do conselho de Macumã, deixa eu só confirmar aqui, porque esses nomes são uma bênção, né? Memucã, o conselho de Memucã, o fato do rei se divorciar, né, destituir Vasti do seu trono e daqui a 3, 4 anos escolher Esther como rainha no lugar, mostra como Deus governa sobre todas as coisas. Às vezes nós caímos nesse engano de que Deus age aos 42 do segundo tempo, aos 44 do segundo tempo, no finalzinho. Mas é um terrível engano, querido. Deus só ganha de goleada, Deus governa sobre todas as coisas. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Cada governante, cada prefeito, presidente, vereador da nossa nação, cada político no mundo, cada império, tudo o que acontece, Deus sabe. E tudo tem um propósito, tem um porquê. Há muitas coisas que nós nunca vamos entender nessa vida, nós só vamos entender no porvir. Mas eu creio na soberania de Deus. Ao contrário do que alguns têm dito por aí, Deus é soberano e controla tudo. Não há nada que aconteça no mundo que Deus não esteja no controle, querido. Nada. Absolutamente nada. Deus é bom. Deus continua governando sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Esther capítulo 2, verso 1 vai continuar dizendo: depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reina em lugar de Vasti. O rei concordou com isto, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther. Radassa, que é o nome da rainha Esther em hebraico. Esther era o seu nome grego. A jovem era bonita e formosa, e depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Regai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso.
Mordecai passava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob o cuidado de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abial, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens, e o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Do capítulo 1 para o capítulo 2 se passa 3 anos. O rei Assuero se envolveu no combate contra a Grécia e foi derrotado. E provavelmente ele voltou triste e abatido e se lembrou e sentiu saudade de Vaste. E os seus conselheiros lhe sugeriram que ele criasse um concurso para escolher uma nova rainha. Alguns historiadores acreditam que 1.400 mulheres participaram desse concurso para ser escolhida a nova rainha. E Esther estava lá no meio. Esther era muito formosa. E a Bíblia vai dizer Mardoqueu, seu primo, mas que a criou como pai, né? Esther ficou órfã, ainda pequena, e Mardoqueu era seu primo, mas era muito mais velho, a adotou e a criou como filha. E ele aconselhou que Esther não falasse nada sobre a sua linhagem. Por quê? Os judeus eles eram muito mal vistos. Pelo fato deles serem monoteístas numa cultura totalmente politeísta. Pelo fato deles serem mais reservados, deles cultivarem as suas tradições, a sua linhagem, eles eram muito mal vistos. Muitas das vezes eles eram perseguidos, as pessoas não gostavam muito dos judeus. Eles tinham problemas. Então, Mardoqueu aconselha Esther a não revelar a sua origem. E aqui, meu amigo, meu amado e minha amada, na escolha de Esther nós começamos a ver a ação de Deus. Esther, uma descendente dos exilados, dos judeus que tinham sido levados cativos ainda por Nabucodonosor na Babilônia, uma estrangeira, órfã, criada pelo seu primo mais velho, se torna rainha do maior império do mundo que governava sobre 50 milhões de pessoas. Olha o que Deus faz, querido. Olha como Deus governa a história e faz tudo o que Ele quer, como quer, quando quer. Aqui nós vemos se cumprir aquela palavra de Salmo 113:7, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado e o faz assentar com príncipes. Quem diria, irmãos, que uma estrangeira judia, embora ela não tenha revelado a sua origem, órfã, criada pelo seu primo mais velho, ia acabar parando no palácio do rei, se tornando rainha do maior império do mundo até então. Em termos de população, é o maior império de toda a história. Governou 50 milhões de pessoas. Isso há 2.400 anos atrás. 50 milhões de pessoas correspondia a 44% da população mundial. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Imagine um império que governasse hoje 3 bilhões de pessoas. Esse era o império, esse era o poder, essa era a grandeza e a riqueza do Império da Pérsia.
no governo de Assuero, Xerxes I. E Deus faz com que Esther vá parar no palácio. E como é que Deus fez isso? Deus deu graça a Esther diante de todo o processo. Quando Esther chegou no harém, junto com todas as outras mulheres, Deus lhe deu graça diante de versículo 10. Versículo... Aqui no decorrer do texto, depois... Diante do guarda, do eunuco do rei, Esther caiu na graça dele. E ele favoreceu Esther. Conforme depois de um ano de preparação, cada mulher ia lá, ficava uma tarde no palácio, e no dia seguinte, na manhã, vinha. E ela só voltaria se o rei a escolhesse. Porém, quando chegou a vez de Esther, o rei amou Esther. Regai, o eunuco aqui que cuidava. Deus lhe deu graça a Esther perante Regai, e Regai deu todos os conselhos a Esther. Quando Esther teve que comparecer perante o rei e ela poderia escolher qualquer produto de beleza, Regai deu o conselho a ela, para que ela fosse de maneira apropriada, para que assim ela agradasse o rei. E assim o rei a escolheu. O rei a amou mais do que todas as outras mulheres, e assim Esther foi nomeada rainha. Nabucodonosor, que levou o povo de Deus cativo para a Babilônia, depois a sua bisneta foi destituída do trono, e Esther, judia, assumiu o lugar de rainha. Aleluia! Como Deus faz, querido? Deus governa sobre todas as coisas. Tudo tem um propósito. A recusa de Vasti a comparecer no banquete do rei, a sua destituição do cargo. 3 anos depois, o início de um processo de um concurso para escolher uma nova esposa para o rei. Entre mais de 1.400 mulheres, Esther é escolhida pelo rei e se torna rainha do grande império persa. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser na minha e na sua vida. Ele é poderoso para abrir portas onde nem parede existe. Ele faz o que quer, quando quer e como quer. Ele é aquele que tirou José da cadeia e o tornou o maior de todo o Egito abaixo de Faraó. Ele é aquele que tirou Moisés lá do deserto cuidando das ovelhas do seu sogro e o colocou como líder do seu povo e que tirou o seu povo do Egito com mão forte e com grandes sinais e prodígios. Não há impossíveis para Deus. Lucas 1,37, o anjo Gabriel, quando diz para Maria, não, porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Quando Maria perguntou, como é que eu vou engravidar? Eu sou virgem. E o anjo disse, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por mais caótico que seja a situação, por mais complicado que esteja o mundo, as promessas de Deus se cumprirão na minha e na sua vida. Não há nenhuma situação que Ele não possa mudar. Ele tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele abriu o mar para o seu povo passar. Ele usou Davi, um menino, para derrotar um gigante que era muito mais experiente em combate do que ele. Ele faz o que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Ele tirou Davi lá de trás das ovelhas do seu pai e o colocou como rei do seu povo. Ele tirou Lázaro depois de 4 dias da caverna. Deus pode fazer o que Ele quiser na minha e na sua vida, querido. Ele controla toda a história. Ele controla a minha e a sua vida. Ele faz o que Ele quer, quando quer, como quer. E não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Tudo começa no capítulo 1. Tudo começa num banquete que o rei deu. Manda chamar Vasti. Vasti se recusa. E tudo isso era a preparação de Deus para que Esther, uma do seu povo escolhido e separado, da descendência de Abraão, chegasse no trono e fosse rainha do maior império do mundo. Não sei o que Deus tem preparado para mim e para você, querido, mas eu tenho certeza que Ele está no controle da história, que Ele está no controle da minha e da sua vida, que independente do que aconteça, independente do que venha, Ele sabe, e tudo que Ele permite tem um porquê. Até as tragédias, até as tristezas, até os problemas. Você vai ver que na vida de Jó, quando Jó perde tudo da maneira que perdeu, mas Deus estava no controle. Quando Satanás aparece a primeira vez, Deus diz, toca nos bens, mas não toca nele.
Na segunda vez, Deus diz, pode tocar nele, mas não a ponto de matá-lo. Mesmo com tudo de ruim que possa nos acontecer, ainda que a enfermidade chegue, as perdas dos nossos parentes cheguem, as aflições, problema financeiro, Deus está no controle. Ele pode mudar a nossa história na hora que quiser. Um dia, Esther era uma estrangeira órfã criada pelos seus primos, pelo seu primo. Um ano depois, ela era rainha do Império da Pérsia. Deus pode mudar a minha e a sua história na hora que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é Senhor. Basta uma palavra e tudo muda, querido. Uma palavra, um vento de Deus e as coisas voltam para o lugar. Que você descanse nisso, que você creia nisso, que você reflita nisso. Quem poderia imaginar que Esther chegaria no cargo de rainha como chegou? Ninguém, irmãos. Isso é uma história que lá para Hollywood, para a série de Netflix fazer, como que uma estrangeira órfã se torna rainha do maior império do mundo. Só Deus pode fazer isso. Deus pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, conforme Nabucodonosor teve que reconhecer. Não há ninguém que possa impedir o seu agir. Deus disse, agindo eu, quem impedirá? Não precisamos depender dos homens. Não precisamos suplicar o favor dos homens. Precisamos depender e confiar em Deus. Somente em Deus. Devemos colocar a nossa causa nele, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Confia em Deus, querido, porque quando Ele quer agir, Ele age, e não há ninguém que possa impedir. Faraó não quis liberar o povo de Deus, e Deus disse, então eu vou descer e eu vou tirar o meu povo. E Ele tirou o seu povo com mão forte do Egito, e todo mundo soube que Ele era Deus. Deus continua no governo, continua no controle. A nossa esperança não vem dos políticos, a nossa esperança não vem de homens. Salmo 121:1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos terminar agora esse primeiro estudo da rainha Esther. Sábado que vem, se Deus assim permitir, a gente continua. Por que Deus permitiu que a rainha chegasse ao trono? Qual era o propósito que Deus tinha para Esther? Qual era o propósito que Deus tinha para colocá-la lá no palácio? E o que vai vir pela frente? Semana que vem a gente continue, mas que você possa guardar isso no seu coração. Tudo tem um porquê. Há certas portas que se fecham, há certas lutas, aflições e angústias que vêm sobre nós, e muitas das vezes nós não entendemos. Podemos descansar nisso e nessa palavra. Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o tema central do livro de Esther e eu quero ser repetitivo nisso. Deus é soberano. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da minha e da sua vida, querido. Ele não perdeu. Lembra quando Jesus chegou e Marta foi até o seu encontro e a primeira coisa que Marta disse foi, Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. E depois quando Maria vai ao encontro de Jesus, ela diz a mesma coisa. Mas Jesus não chegou atrasado, querido. Jesus tinha um propósito maior para fazer na vida de Lázaro. Jesus não queria só curá-lo. Jesus quis ressuscitá-lo depois de 4 dias para que todos vissem o poder e a glória e a majestade dele e de que Deus era com ele, que ele podia fazer o que quisesse, que ele tinha poder sobre a morte. O que Deus tem permitido acontecer na minha e na sua vida, o que Deus tem permitido acontecer no Brasil, o que Deus tem permitido acontecer no mundo, faz parte de um propósito e de um plano muito maior, porque os planos dele são maiores do que os nossos. O caminho dele é muito maior e muito melhor do que o meu e do que o seu. Por isso que nós devemos orar como Jesus ensinou. Pai, que seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Que Deus te abençoe, querido. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E sábado que vem a gente continua estudando o livro de Esther para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Ele está no controle da sua vida. Fique em paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.